Tem uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. Eu sempre achei que ter um emprego fixo era sinônimo de segurança. É isso que a gente aprende, na verdade, né? Por exemplo, assim, receber no mesmo dia, todo mês, parecia significar estabilidade. E durante muitos anos eu acreditei realmente nisso. Mas com o tempo eu comecei a perceber uma diferença importante entre ter uma renda e ter estabilidade, segurança financeira. E são coisas completamente diferentes. E hoje eu quero compartilhar o raciocínio que me fez enxergar isso. Não para convencer ninguém a empreender e muito menos para dizer que emprego é uma coisa ruim. O objetivo desse vídeo é mostrar a lógica que mudou a forma que eu penso sobre dinheiro, né? Sobre trabalho, sobre construção de patrimônio. Quando a gente recebe um salário, existe a sensação confortável. Você sabe aproximadamente quanto vai entrar no mês seguinte. Você consegue fazer contas, consegue pagar as despesas, você consegue organizar a sua rotina. Mas só existe um detalhe. Todo esse planejamento, ele depende de uma condição: você continuar empregado. Foi aí que começou a minha reflexão. Eu percebi que a minha renda, ela dependia de uma decisão que não era minha. Se a empresa passasse por dificuldades, se mudasse a gestão, se simplesmente resolvesse cortar custo, ou de repente decidisse seguir outro caminho, a minha renda, ela poderia desaparecer do nada. E não porque eu fiz algo errado, mas porque aquilo não dependia da minha decisão, não era uma decisão minha. Foi quando caiu a ficha para mim. O maior risco, ele não é empreender. O maior risco era depender somente de uma única fonte de renda. Eu comecei a observar as pessoas ao meu redor. E algumas tinham empregos excelentes, outras eram autônomas, outras tinham empresas. E eu comecei a perceber um único padrão. As pessoas mais tranquilas financeiramente não eram necessariamente as que recebiam mais, eram as que tinham mais opções de renda. Se uma fonte diminuía, outra continuava funcionando. A questão maior é a pessoa se transformar hoje em dia naquela pessoa multitarefas, né? E eu parei e fui estudar. Passei a entender os conceitos simples, assim, os mais simples mesmo, mas muito importantes. E eu entendi assim, existe a renda ativa, né? Que é quando você troca o seu tempo, que é um ativo raríssimo, por dinheiro. E existe a construção dos ativos, que são coisas que vão continuar gerando resultado, mesmo depois que você termine o trabalho inicial, entende? E tem vários exemplos desses ativos, por exemplo, um canal no YouTube, porque vai continuar gerando visualizações ali nos vídeos, um curso que você pode deixar ali vendendo, um curso bem feito, né? Que agregue para as pessoas, de repente escrever um livro, um e-book, a construção mesmo de uma empresa, algum investimento, né, em fundos de investimento, e qualquer coisa que continue produzindo resultado sem depender exclusivamente das horas do teu dia. Então eu tive a percepção assim muito cedo que o trabalhar muito, né, não me renderia mais recurso financeiro, que eu precisava começar a pensar em alguma coisa que continuasse existindo mesmo que eu não estivesse trabalhando naquele momento. Isso muda completamente a forma da gente tomar decisões, né? E antes eu colocava no papel quanto eu vou ganhar esse mês. Hoje eu penso assim, o que eu estou construindo que ainda vai existir daqui 5 anos e me render algum retorno financeiro? Essa pergunta, ela muda tudo, porque ela tira o foco da sobrevivência, né? Que é assim, algo que nós vivemos agarrados, né? E coloca o foco na construção. E foi exatamente por isso que eu comecei a olhar para a internet mesmo assim de outra maneira. Antes eu era uma consumidora de vídeos, aí eu troquei essa posição e comecei a enxergar ativos.
Antes eu enxergava um canal, hoje eu enxergo um patrimônio digital. Antes, assim, eu só via um post. E hoje eu vejo assim um conteúdo que ele vai ficar sendo mostrado e encontrado meses, anos depois. Não significa que tudo que você colocar na internet vai dar certo, muito pelo contrário. A maioria das coisas que a gente coloca na internet provavelmente vão ter poucas visualizações, mas isso faz parte de todo o processo. Cada conteúdo publicado aumenta a chance de um deles ser assim viral, de um deles render muitos recursos para você. E o problema nunca é começar pequeno. O problema é nunca construir nada além do próximo salário. Aí então, para mim nasceu o projeto dos 300 vídeos. E muita gente está me perguntando, né? Depois que começou assim, tipo, por que exatamente 300? Porque eu queria parar de depender da motivação, né? Eu queria depender do processo. 300 vídeos vão me obrigar a aprender, me obrigam a melhorar, me obrigam a entender como funciona realmente a criação de conteúdo como um trabalho. Vai me obrigar a desenvolver várias habilidades. Mesmo que os primeiros vídeos tenham poucas visualizações, existe uma vantagem enorme nisso. Cada vídeo publicado, ele continua disponível, ele não vai sair da internet. Ele pode ser encontrado amanhã, daqui 6 meses. Eu tenho um exemplo aqui no canal, né, de um vídeo de 9 anos atrás, que até hoje ele tem visualização. Daqui 2 anos, enquanto um dia de trabalho normalmente termina quando você encerra o expediente, eu vou estar daqui 2 anos fazendo qualquer outra coisa profissionalmente ou até em férias, e esses vídeos ainda vão estar na internet, né? Podendo gerar visualizações. E eu deixei de pensar apenas em trabalhar para ganhar dinheiro. Eu passei a pensar em construir ativos que possam trabalhar junto comigo. E assim, bem claro, isso não significa largar emprego e nem sair pedindo demissão. Na verdade, eu acho isso muito perigoso sem planejamento. O que muda, né, para mim, o que mudou foi a estratégia. Hoje eu entendo que eu posso trabalhar e ao mesmo tempo construir algo que é meu. As duas coisas podem acontecer juntas, né? Enquanto uma paga as minhas contas do mês, né? A outra constrói o meu futuro. E foi exatamente essa mudança de pensamento que transformou o meu modo de agir. Ao invés de ficar só esperando o momento perfeito, eu comecei. Mesmo sem equipamento perfeito, e aos poucos eu vou contando para vocês os equipamentos que eu adquiri. Mesmo sem audiência, mesmo sem garantia nenhuma de resultados, esperar o momento ideal também é decisão, né? Você decidiu por esperar. E normalmente é a decisão que mantém exatamente tudo como está. Você não fazer vai manter exatamente tudo como está. Hoje eu ainda estou no começo da minha caminhada, estou aprendendo, apesar de ter um canal de muitos anos, né? Eu estou errando, eu estou ajustando, testando formatos e com as tecnologias disponíveis estou entendendo o algoritmo, melhorando a minha comunicação, mas agora existe uma diferença. Cada passo faz parte de uma construção maior, não apenas de um mês de trabalho. Eu não estou aqui simplesmente fazendo um trabalho para receber aqui 30 dias, né? Eu estou construindo habilidades. E agora entre nós, você também já começou a questionar se depender de uma única fonte de renda realmente é seguro? Então acompanhe essa série aqui comigo. Durante os próximos dias eu vou mostrar na prática tudo o que eu estou aprendendo enquanto eu construo o projeto 300. Esse é o vídeo 3 de 300. E se esse conteúdo faz sentido para você, pode se inscrever aqui no canal, porque amanhã tem mais um capítulo dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.